de anexar o território ocupado na Ucrânia. E hoje é um dia especialmente importante porque se encerra o plebiscito, para confirmar ou não a adesão dessas regiões à Rússia. Explica tudo para a gente, por favor. Isso, Kovalik. Desde a última sexta-feira, as regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporígia fazem um plebiscito para decidir se vão aderir à Rússia. Plebiscitos esses que não são considerados legítimos pelo Ocidente. Essas 4 regiões juntas equivalem a 15% da Ucrânia, o que significa que a anexação à Rússia é particularmente preocupante para os ucranianos, mas também para o mundo. Ao tornar essas regiões parte da Rússia, o presidente Vladimir Putin pode alegar que qualquer ataque a elas é um ataque direto ao território russo e, assim, poderia responder com todos os recursos disponíveis, inclusive armas nucleares. Foi assim que ele falou na semana passada. Esse plebiscito nada mais é que uma consulta popular antes do legislativo ou administrativo. Os moradores seguem votando hoje, mas a boca de urna já indica que a votação ultrapassou o limiar necessário para ser válida. Em Luhansk e Donetsk, o sim já passou dos 75% e, com isso, o processo pode ser concluído ainda essa semana. A Câmara deve votar na quinta-feira e o presidente Vladimir Putin deve assinar o decreto já na sexta. De acordo com sites de notícias russos, essa anexação vai seguir o mesmo modelo que o da Crimeia em 2014. O prefeito de Melitopol disse que, após a conclusão das votações, a Rússia pretende mobilizar os homens ucranianos dessas áreas para que façam parte do seu exército. A gente lembra que milhares de russos continuam tentando deixar o país por causa da convocação em massa de reservistas. Na fronteira com a Geórgia, a fila de carros chegou a 48 horas de espera. Vamos ver na reportagem do correspondente Leonardo Monteiro. O número de manifestantes presos passa de 2.300. Todos contrários à convocação de última hora de reservistas russos para lutar na Ucrânia. A revolta chegou ao ponto de um dos jovens convocados atirar no líder do comitê de recrutamento. A vítima está em estado grave e o atirador que foi preso vai ser punido de acordo com as autoridades locais de maneira severa. O governo russo já reconheceu que algumas das 300 mil convocações foram feitas por engano e prometeu que os erros seriam corrigidos. Alguns dos convocados não têm qualquer experiência militar. Opositores acusam o Kremlin de querer mobilizar prioritariamente os homens que vivem em regiões pobres e remotas do país. O presidente ucraniano apelou aos russos para que eles se revoltem contra a mobilização dos reservistas. Mas muitos ônibus cheios de recrutas já partiram para as áreas de treinamento. Nas fronteiras terrestres, são longas as filas de carros para entrar na Geórgia, Cazaquistão e Finlândia. A procura de voos para vários destinos, como Istambul, Belgrado e Dubai, também cresceu exponencialmente. Todo mundo querendo fugir da ordem de Vladimir Putin. Vários países aqui da União Europeia já prometeram dar nos próximos dias uma resposta comum aos milhares de cidadãos que tentam deixar o território russo para não irem para a guerra. A Comissão Europeia, que acompanha de perto a situação nas fronteiras externas do bloco, se diz preparada para dar o apoio necessário aos Estados-membros, juntamente com as agências que lidam com a gestão de fronteiras e as questões de asilo. A Nathalie e o Leonardo mostraram agora há pouco as filas ali nas fronteiras russas e olha, elas são tão longas que podem ser vistas do espaço. Um satélite conseguiu registrar imagens do trânsito na fronteira entre Rússia e Geórgia e também na fronteira entre a Rússia e a Mongólia. A quantidade de carros é tão grande que o congestionamento chegou a 20 quilômetros de extensão. São mais de 3 mil veículos parados tentando fugir do país e as famílias enfrentam mais de 2 dias de espera nesse trânsito. A gente também conseguiu imagens de drones que mostram a mesma cena, só que mais de perto. Dá uma olhada nisso. Esse vídeo foi feito em um posto de controle na fronteira da Geórgia. São filas e mais filas de carros, vans e caminhões que tentam sair da Rússia.